Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Meu nome é Lucas e hoje tenho 41 anos. Mas essa história que vou contar aconteceu há exatos 22 anos, quando eu ainda morava em uma pequena propriedade rural no interior de Goiás, perto de uma cidade chamada Vale Verde. Naquela época, minha vida era simples. Escola pela manhã, almoço em casa e tardes correndo pelos campos com meus amigos até o entardecer. Era um tempo de risadas, mas também escondeu um episódio sombrio que nunca mais saiu da minha mente. E é sobre isso que quero falar agora. Um dia, depois das aulas, marquei um encontro com meus colegas na estrada deserta logo após o almoço. Quando a Kombi nos deixou na volta da escola, apontei para o local e disse: "Nos vemos ali mais tarde." Um dos meus amigos franziu a testa e respondeu: "De jeito nenhum eu coloco os pés lá." Os outros riram, dizendo que ele estava sendo bobo. Confesso que não entendi sua reação na hora, mas já estávamos atrasados, então acabei esquecendo. Assim que terminei de almoçar, fui para o ponto combinado. Cheguei antes de todo mundo e fiquei encostado em um barranco alto ao lado da estrada. Devia ter uns 2 metros de altura. Enquanto esperava, ouvi uma vozinha suave vinda de cima. "Ei, garoto, aqui em cima." Inclinei a cabeça e vi uma menina, talvez um pouco mais nova do que eu, vestida com um vestido azul claro. Ela sorria como se me conhecesse. "Vem brincar comigo," ela pediu. Respondi meio desconfiado. "Brincar de quê?" Ela explicou animada. "Estou cavando aqui, preciso de ajuda. Tem algo especial nesse lugar. Vem me ajudar." Parecia uma brincadeira divertida, então comecei a subir o barranco. Quanto mais eu avançava, mais seu sorriso parecia iluminar o ambiente. Mas, antes que eu chegasse ao topo, ouvi vozes vindas da curva da estrada. Eram meus amigos. Assim que me viram, perguntaram o que eu estava fazendo. Apontei para cima e disse: "Vamos brincar com essa menina. Ela está lá em cima." Meus amigos trocaram olhares confusos e responderam: "Que menina? Não tem ninguém aí." Olhei novamente para o alto do barranco, mas a menina havia desaparecido. Um calafrio percorreu minha espinha e senti minhas mãos começarem a tremer. Rapidamente, desci pelo mesmo caminho por onde tinha subido. Meus colegas tentaram disfarçar o riso e falaram: "Parece que você viu um espírito. Deve ser o fantasma da menina do barranco." Todos caíram na gargalhada. Tentei fingir que nada tinha acontecido e sugerirmos brincar em outro lugar. Por dentro, no entanto, meu coração batia disparado. Aceitaram a ideia e saíram correndo na frente, sumindo na curva da estrada. Foi quando percebi que a chave do cadeado da porteira, algo essencial para soltar as vacas mais tarde, não estava no meu bolso. Olhei ao redor e a vi refletindo a luz do sol no meio do barranco. Droga! Lembrei imediatamente da menina e senti um arrepio. Mas, sem outra opção, comecei a subir de novo. No meio do caminho, ouvi um choro baixo. Parei e olhei para cima. Lá estava ela, parada como uma estátua triste. Sua voz soou fraca. "Eu só queria que você me ajudasse a encontrar o que está aqui embaixo." Engoli em seco e respondi: "Nada disso. Você só quer me empurrar lá dentro." Ela baixou a cabeça e murmurou: "É por isso que ninguém me ajuda. Eu só quero o que está aqui. Depois disso, você nunca mais vai me ver." Fiquei dividido. Era óbvio que aquilo não era normal. Estava conversando com algo que não deveria existir, mas algo dentro de mim dizia que, se eu a ajudasse, talvez ela fosse embora para sempre. Decidi continuar. Terminei de subir e comecei a cavar com as mãos. A terra estava dura, quase impossível de remover. A menina,
ainda invisível aos meus amigos, murmurou: "Vou tentar te ajudar." Em segundos, seus olhos ficaram brancos e a terra começou a se mexer como água fervente. Ela suspirou, cansada, e disse: "É o máximo que consigo fazer." Como num passe de mágica, a terra ficou fofa e consegui continuar. Meus amigos, preocupados porque eu estava demorando, reapareceram gritando meu nome. Pedi que subissem para me ajudar. Antes mesmo que chegassem ao topo, a menina flutuou alguns centímetros do chão, veio em minha direção e sussurrou: "Obrigada." E então desapareceu de vez. Juntos, cavamos cada vez mais fundo. De repente, algo pontiagudo tocou minha mão. Pensei que fosse um galho, mas, ao olhar melhor, percebi que era um osso humano. Gritei de susto e saí correndo. Meus amigos também ficaram apavorados. Corremos até minha casa, que era mais próxima, e contamos tudo aos meus pais. Meu pai franziu a testa e perguntou: "Será que é o corpo da Clara?" E realmente era. Clara era uma garotinha de apenas 6 anos, filha de uma mulher solteira. Diziam que uma conhecida, movida por paixão e egoísmo, quis fugir com um peão e, vendo a criança como obstáculo, tomou uma decisão cruel. Um dia, a mulher apareceu no vilarejo sem a filha, dizendo que a havia entregado para adoção. Ninguém jamais soube o que aconteceu com Clara, até aquele momento. No fim, a menina do barranco era real. Ela só queria ser encontrada, finalmente descansar em paz. Talvez, quem sabe, sua alma estivesse presa àquele lugar, esperando que alguém resolvesse desenterrar a verdade. Se você já ouviu falar da Serra do Espelho, lá no interior de Minas Gerais, sabe que aquele lugar é como um segredo guardado pela própria natureza. Cresci ouvindo histórias sobre suas paisagens de tirar o fôlego e seus mistérios insondáveis. Mas nada me preparou para a experiência que vivi, e que até hoje ecoa na minha memória como um sussurro vindo das montanhas. Tudo começou nos anos 1990, quando eu ainda era adolescente e costumava explorar as trilhas da região com meus primos. Naquela época, turistas começaram a relatar algo estranho acontecendo nas encostas íngremes do Pico do Espelho. Durante o dia, era tudo paz e tranquilidade. Os riachos cantavam sua melodia suave, as árvores balançavam ao vento como bailarinas cansadas, e o horizonte parecia uma pintura perfeita. Mas à noite, à noite, as coisas mudavam. Era como se a montanha acordasse, revelando algo que preferia permanecer oculto. Um dos relatos mais assustadores veio de um grupo de excursionistas que acampou perto do cume. Eles tinham passado o dia todo explorando cachoeiras e estavam exaustos, mas felizes com a aventura. Por volta da meia-noite, um deles acordou para beber água e notou algo que gelou seu sangue. Uma luz tênue dançava nas pedras mais altas, como uma vela tremeluzindo contra o céu escuro. Curiosos, eles se aproximaram e viram uma figura alta e esguia, vestida de branco, parada na borda do penhasco. Ele parecia imóvel, como uma estátua esculpida pelo tempo, mas seus olhos, ou o que presumiram serem olhos, brilhavam intensamente sob a luz da lua, como duas brasas vivas. Ninguém teve coragem de dar um passo além. Quando decidiram voltar ao acampamento, ele simplesmente desapareceu, como se fosse feito de ar. Os moradores locais têm suas próprias versões dessa história. Alguns dizem que o homem de branco é o espírito de um antigo guia que perdeu sua jornada tentando proteger outro viajante durante uma tempestade violenta. Outros acreditam que ele seja um guardião ancestral da serra, vigiando aqueles que não respeitam a terra sagrada. Há ainda quem afirme que ele aparece como um aviso, um presságio de eventos sombrios prestes a acontecer. Mas o mais intrigante é que muitos que o viram relatam uma sensação paradoxal. Ao invés de medo, sentem uma calma profunda, quase reverente. É como se ele transmitisse uma mensagem silenciosa, lembrando-nos de nossa pequenez diante da vastidão da natureza. Como se dissesse: respeite este lugar, pois ele guarda segredos que não pertencem a você.
Eu mesmo tive minha experiência com o Homem de Branco. Certa vez, enquanto fazia uma trilha ao entardecer, senti uma presença estranha atrás de mim. Não havia ninguém ali, mas algo no ar parecia diferente, como se o próprio vento carregasse um peso invisível. Olhei para o alto e vi uma silhueta branca, distante, observando-me de longe. Congelei, sem saber o que fazer. Ele não se moveu, apenas ficou ali, como se avaliasse minha presença. Quando finalmente tomei coragem para me aproximar, ele desapareceu, deixando apenas o silêncio ensurdecedor da montanha. Hoje, o Pico do Espelho continua atraindo visitantes de todos os cantos, mas sempre há quem olhe por cima do ombro ao entardecer, esperando vislumbrar aquela figura enigmática. Afinal, nas montanhas da Serra do Espelho, nem tudo pode ser explicado, e talvez seja melhor assim. Afinal, alguns mistérios são como tesouros, só ganham valor quando permanecem intocados. Meu nome é Rafael, e hoje quero compartilhar algo que aconteceu comigo e meu irmão há muitos anos, uma experiência que ainda me tira o sono nas noites mais silenciosas. Tudo se passou em Boa Vista, uma pequena cidade no interior do Ceará, onde cresci perto da Serra de Água Branca. Foi lá que algo inexplicável decidiu cruzar nossos caminhos, transformando aquela região tranquila em um lugar de sombras e mistério. Naquela época, nossa casa era uma das mais bonitas da redondeza. Com seus muitos quartos, tetos altos e um quintal amplo, era o tipo de lugar que as pessoas admiravam ao passar. O silêncio reinava, quebrado apenas pelos cantos dos pássaros que faziam ninhos nas árvores ao redor. Mas nem tudo era tão pacífico quanto parecia. Às vezes, os gritos da minha mulher ecoavam pela estrada quando eu saía a cavalo em disparada. Mas isso, bem, é outra história. Meus 2 filhos eram pequenos na época, um com 8 anos e outro com 10, e já me ajudavam com os afazeres diários. Eles estavam sempre atentos a qualquer coisa fora do comum. Nossa casa ficava no caminho que levava à serra, e aos finais de semana sempre víamos gente indo até lá para aproveitar a natureza. Certa vez, enquanto tomava café na cozinha, meus filhos entraram correndo, apavorados, dizendo que havia um homem coberto de sangue na frente de casa. Corri para ver, e lá estava ele, ferido e desesperado, implorando por ajuda. Perguntei o que tinha acontecido, e ele, tremendo, contou. Eu estava na serra, e uma criatura me atacou. Primeiro senti um cheiro horrível, como algo podre misturado a enxofre. Depois levei uma pancada nas costas. Era algo parecido com um macaco, mas muito maior, correndo ao meu redor, quebrando galhos e fazendo barulhos assustadores. Quando vi, a criatura já estava atrás de mim com um pedaço enorme de árvore. Só escapei porque caí numa ribanceira. Ainda duvidando, perguntei se ele tinha certeza de que era um animal e não uma pessoa mascarada para assustá-lo. Ele jurou por tudo que era sagrado que não era humano. Levamos o homem para dentro, tratamos seus ferimentos e depois o levamos de volta para sua cidade. Para mim, aquilo não passava de imaginação causada pelo susto. Nunca tinha ouvido falar de um bicho atacando alguém com pedaços de árvores, mas naquela noite meus pensamentos mudaram. Já passava da meia-noite quando fui acordado pelo meu filho mais velho, dizendo que ouvia gritos vindos do mato atrás de casa. Tínhamos um quintal com várias árvores, e além do cercado só havia mata fechada. Foi dali que os gritos vieram. Era um som horripilante, como um rugido misturado com bufos. Nunca havia escutado algo assim. Mandei meu filho voltar para o quarto e fui olhar pela janela da cozinha em direção à mata. Nesse momento, ouvi um estrondo no telhado e vi pedaços de telha caindo no chão. Um galho enorme de árvore havia sido arremessado contra a casa. Algo lá fora tinha jogado aquilo com uma força impressionante. Com o barulho, minha mulher e meu outro filho acordaram, e foi um verdadeiro pandemônio. Não fazia ideia do que estava lá fora, mas fosse o que fosse, tinha força suficiente para arrancar e arremessar troncos inteiros contra a casa. Passamos a noite em claro, aterrorizados.
No dia seguinte, levei minha família para a casa de minha mãe. Não voltaria para casa até descobrir o que era aquela coisa. No mesmo dia, meu irmão e um amigo vieram comigo para consertar o telhado e passar a noite lá, armados, esperando que a criatura voltasse. A noite caiu, e ficamos os três sentados na cozinha, atentos. De repente, ouvimos pancadas na frente da casa, fortes o suficiente para fazer as paredes tremerem. Algo havia batido na madeira que sustentava o alpendre com tanta violência que a quebrou ao meio, fazendo o telhado desabar. Foi então que escutamos o grito. Com muito medo, corremos até a porta e a abrimos. A luz da lua iluminava uma figura assustadora. Era uma criatura enorme, coberta de pelos escuros, segurando um galho imenso que batia contra as estacas do cercado enquanto gritava. Aquela coisa não era um animal conhecido, e seu olhar era cheio de fúria. Meu irmão e meu amigo atiraram contra a criatura, que, num salto inacreditável, pulou o cercado e saiu correndo em velocidade absurda pela estrada. Nunca descobrimos o que era aquele ser, mas, desde então, nunca mais voltei para aquela casa. Fiquei um tempo morando com minha mãe até conseguir vender o terreno. Quando contei ao comprador o motivo da venda, ele apenas sorriu e disse que não acreditava nessas histórias. Eu, por outro lado, nunca mais fui o mesmo. Desde aquela noite, mantenho distância de matas, serras e florestas, porque sei que há coisas nelas que não deveriam existir. Se fosse vocês, faria o mesmo. Era uma noite escura como o breu, dessas que parecem engolir até mesmo a luz das estrelas. Eu estava voltando para casa depois de um dia exaustivo de trabalho na roça, caminhando por aquela estrada deserta que corta o interior de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha chamada Vale do Crepúsculo. As árvores altas ao redor formavam um túnel sombrio, e suas folhas farfalhavam com o vento como murmúrios distantes. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som dos meus passos ecoando contra o chão seco e, vez ou outra, pelo uivo longínquo de algum cão perdido na mata. No fundo, senti aquele arrepio familiar percorrer minha espinha, mas tentei afastar os pensamentos ruins, dizendo a mim mesmo que era só cansaço. Foi então que ouvi algo diferente. Um barulho vindo do mato à beira da estrada chamou minha atenção. Parei por um instante, tentando enxergar através da escuridão densa. Meu coração começou a bater mais forte quando percebi dois olhos brilhantes me encarando. Eram grandes, amarelados, como dois faróis em meio à noite, refletindo a pouca luz que restava. Antes que eu pudesse pensar em reagir, uma figura emergiu da vegetação. Era algo parecido com um lobo, mas muito maior do que qualquer criatura que eu já tivesse visto. Sua pelagem negra parecia absorver a própria escuridão ao seu redor, e seus dentes afiados reluziam sob a tênue claridade da lua. Ele soltou um rosnado profundo, um som tão gutural que pareceu vibrar dentro do meu peito, fazendo meu sangue gelar. Eu fiquei paralisado, dividido entre correr e tentar me esconder. Foi então que o lobisomem deu um passo à frente, movendo-se com uma agilidade assustadora. Meu instinto finalmente falou mais alto, e comecei a correr o mais rápido que minhas pernas permitiam. Os galhos secos quebravam atrás de mim, como se a própria floresta estivesse ganhando vida para me perseguir. Cada passo que eu dava parecia ecoar ainda mais alto, como se o som traísse minha posição. Meu coração martelava no peito, e a adrenalina corria pelas minhas veias enquanto eu tentava alcançar minha casa, que estava logo à frente. Finalmente, avistei a porta e, com um último esforço, me joguei para dentro, trancando-a imediatamente. Do lado de fora, ouvi um rosnado furioso e arranhões violentos contra a madeira, como se a criatura estivesse determinada a entrar. Segundos depois, tudo ficou em silêncio novamente, como se ela tivesse desaparecido sem deixar vestígios. Passei o resto da noite acordado, tremendo de medo, esperando ansiosamente pelo amanhecer. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, iluminando timidamente a paisagem, tomei coragem para abrir a porta. Do lado de fora,
Havia marcas profundas de garras cravadas na madeira, como cicatrizes deixadas por algo sobrenatural. Pegadas enormes manchavam o chão de terra, como se pertencessem a uma criatura que não deveria existir neste mundo. Desde aquela noite, nunca mais duvidei das lendas sobre lobisomens, e a cada lua cheia evito sair de casa depois do anoitecer. Afinal, algumas histórias são mais verdadeiras do que gostaríamos de admitir.